Bom dia a todos. A nossa aula de hoje é continuação de múltiplos. É a explicação da página 35 da apostila de vocês, tá? Mínimo múltiplo comum, ou seja, MMC, que significa o mínimo, é o menor número. Esse número ele vai ser um número múltiplo, mínimo múltiplo, e a palavra comum é algo que se repete. Ou seja, nós teremos 2 conjuntos, 3 conjuntos e assim por diante, para analisarmos qual múltiplo que se repete ao mesmo tempo nos conjuntos, o menor deles, tá? Então, como que eu represento através de conjunto? Eu sempre vou colocar a letra M de múltiplo, mas nós vamos fazendo uma sequência múltiplos de qual número? De 8. Então, o número fica entre parênteses. Começando então a sequência, vocês aprenderam que quando se fala em múltiplos, nada mais é do que a tabuada, são os resultados encontrados na tabuada. Nesse caso, qual a tabuada que nós vamos seguir aí como regra? A tabuada do 8. E a tabuada, vocês já estudaram que é uma sequência numérica que está aumentando. Nesse caso, a sequência vai aumentar de 8 em 8. Lembrando que quando falamos em múltiplos, sempre vamos iniciar com o número 0. Por quê? 8 vezes 0 é 0. E 8 vezes 1? 8. 8 vezes 2? 16. 8 vezes 3? 24. 8 vezes 4, 32. Vai ter fim essa sequência numérica? Não, porque é infinito. Então, vou representar com 3 pontinhos e vou fechar chaves. Todo conjunto sempre represento entre chaves e separando todos os elementos que são os números achados no resultado da tabuada, separados por vírgula. Então, aqui nós achamos os múltiplos de 8. A sequência está aumentando de 8 em 8. Agora, vamos fazer a mesma coisa. Múltiplo de quem agora? Do 3. Tabuada do 3. Significa que a sequência vai aumentar de 3 em 3. Iniciando sempre com 0. Por quê? 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. E assim por diante. 3 vezes 7, 21. Vou continuar mais um pouquinho. E 3 vezes 8, 24. Não vai ter fim, pontinhos. Por que eu resolvi parar no 24? Porque eu sempre vou procurar um múltiplo que vai repetir tanto no primeiro conjunto, que é o conjunto dos múltiplos de 8, e em relação aos múltiplos de 3. Se eu, suponhamos que tivesse parado no 18, eu não iria achar um número que vai se repetir. Então, eu segui a sequência, tá? O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, com exceção do 0, então, tirando o 0, qual é o menor número que apareceu nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Nesse caso aqui, o que se repetiu foi o 24. O 24, ele é múltiplo de 8 e, ao mesmo tempo, é múltiplo de 3, tá? Então, qual é a resposta? Que o MMC, que o menor múltiplo comum entre 8 e 3 é o 24. Então, o MMC de 8 e 3 é igual a 24.
essa seria a resposta. Então, esse é um dos primeiros métodos que pode ser utilizado para achar o mínimo múltiplo comum entre dois números naturais, ok?